Agora sim, de maneira oficial, a você que está conosco acompanhando essa transmissão, mas a vocês que estão aqui conosco de maneira presencial em nossa comunidade. Nós estamos aos poucos retornando às nossas atividades presenciais e por isso nós agradecemos muito a cada pessoa que saiu dos seus lares e que acolheu o nosso convite para estar aqui conosco na comunidade, celebrando culto a Deus. A ideia do virtual, do online, é para ser um a mais. O nosso objetivo é que a nossa comunhão, a partir da retomada presencial, que ela possa acontecer preferencialmente aqui, em nossa comunidade, dentro da igreja. E o online tem como objetivo acolher aquelas pessoas que não podem vir, né, do grupo de risco ou por alguma situação. Por isso a nossa gratidão e a nossa acolhida a vocês também que estão aqui conosco nessa manhã. É muito bom poder olhar nos olhos das pessoas, poder cumprimentar vocês na chegada, mesmo que meio de longe, mas é muito bom que nós podemos estar aqui, reunidos e reunidas, como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs na fé. Quem nos reúne, quem nos abraça nessa manhã, é esse Deus trino de amor, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, nós estamos motivando a você que nos acompanha em casa, a vocês que estão aqui conosco, estamos motivando que nesse mês de setembro, nós como comunidade de nossa paróquia, reflitamos sobre o que eu perdi, sobre o que você perdeu, sobre o que nós perdemos no ano de 2020. E falar de perdas não é fácil. E nós não gostamos, e algumas vezes até a gente meio que deixa lá bem escondidinho para não precisar lidar com isso. Porém, falar sobre perdas é algo importante, porque a perda é como um machucado. Se a gente não trata, não cuida, aquilo vai se ampliando e afeta todo o nosso viver. Por isso nós, nesse mês de setembro, antes de falarmos sobre recomeçar, sobre nova rotina, sobre novas perspectivas, optamos em conversar sobre o que eu perdi, sobre o que você perdeu, de uma maneira muito pessoal e individual, para que à luz da palavra de Deus a gente também possa, em conjunto, em comunhão, cuidar uns dos outros e umas das outras. E enquanto eu preparava o culto de hoje, eu me lembrei que existe um texto bíblico que tem me acompanhado durante o meu processo de olhar para as minhas perdas nesse ano de 2020. E imagino que é um texto bem conhecido e que a gente foca em versículos diferentes. E tem um versículo desse texto bíblico que me chamou muito a atenção, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, para a gente entender o contexto. E o versículo que tem me chamado a atenção e que às vezes fica martelando na minha cabeça, mas que mexe com o meu coração, é o texto bíblico de é o versículo 5. Vou compartilhar com vocês. Tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de abraçar e tempo de afastar. O versículo 5 de Eclesiastes tem me acompanhado porque esse ano foi tempo de afastar. Tempo de cancelar, tempo de perder os encontros que nós havíamos marcado e programado para esse ano. Pergunto a vocês que estão comigo aqui na comunidade, e você também em casa pode refletir. E vocês aqui na comunidade podem levantar a mão, e você em casa se quiser também. Levanta a mão aqui, quem de nós precisou cancelar encontros
em 2020? Festas de aniversário, celebração, batismos, casamentos, celebração de bodas, encontros de família, seja até aquele churrasquinho de domingo que a gente gosta de fazer, porque é bom fazer uma aglomeração em um encontro. Né? Encontro dos grupos de pessoas idosas, encontro da juventude, encontro do ensino confirmatório, cultos, sejam cultos regulares, cultos de ação de graças, as nossas festas comunitárias. Quem de nós aqui não precisou pensar, tinha isso programado e agora tive que cancelar? Sem poder se preparar muito para isso, né? Porque tinham pessoas que estava marcado para uma semana, acabou. Quem de nós não teve que cancelar encontros, porque de repente iria viajar e iria encontrar alguém? Quem de nós não precisou cancelar alguém que vinha na sua casa de visita de longe e aí não pôde estar? A palavra cancelar ou cancelado, com certeza fez parte e tem feito parte do nosso ano de 2020. E ao refletir sobre essa palavra, cancelado, eu me lembrei de uma experiência familiar da minha infância. Quando eu tinha 6 para 7 anos, o meu pai foi contratado para trabalhar numa multinacional alemã, mas que tinha sede em São Paulo. E o seu trabalho consistia em montar máquinas. Então, a empresa vendia e o meu pai precisava se deslocar para a empresa no Brasil, do qual, então, havia comprado a máquina. Quando as montagens eram menores, até 3 meses, o meu pai ia e eu, a minha mãe e minha irmã ficávamos em Timbó. Quando as montagens tinham mais que duração, era possível que nós fôssemos juntos. E, então, quando eu fiz 7 anos, o meu pai recebeu uma montagem para o Rio Grande do Norte, Natal, que iria durar 9 meses. Então, ele foi na frente, os 3 primeiros meses, para organizar, porque uma coisa é ir sozinho, outra coisa é viajar, se mudar com família, com criança pequena. E quando o meu pai organizou tudo para nós então tivemos a chance de ir, nos mudar para o Nordeste. E essa mudança trouxe muitas coisas. E uma novidade para mim como criança, que foi a primeira oportunidade de viajar de avião. Isso já faz um tempo, né, onde viajar de avião era uma coisa muito menos acessível do que é hoje. Não era qualquer pessoa, era muito chique viajar de avião. Né? Tenho 31, era com 7, então façam as contas de quanto tempo que isso faz. E nós estávamos empolgadas, eu e a minha irmã e a minha mãe, mas também estávamos empolgadas porque estávamos longe do meu pai há 3 meses. E o meu pai sempre foi e ainda é um pai muito presente na nossa vida. Então, a gente tinha muita saudade do nosso pai. E veio, então, o dia da viagem do avião. Roupinha bonitinha, aquela roupa chique de ir no culto, né? Que era viajar de avião, bonequinha, porque tinham que fazer conexões. E chegamos, então, para voar, voamos Navegantes, São Paulo, tudo certo. E aí a gente tinha que pegar uma conexão São Paulo-Recife, para depois Recife-Rio Grande do Norte. Só que quando nós chegamos, eu acho que em São Paulo, porque faz tempo, eu estava tentando lembrar a memória, mas o nosso voo, o nosso primeiro voo que iria de São Paulo a Recife, ele foi cancelado. E aí a gente precisou remarcar o voo para mais tarde. Mas com isso, quando nós chegamos em Recife, nós perdemos a conexão para o Rio Grande do Norte. E com isso, o momento de encontrar iria ficar mais adiante. Vocês imaginem a nossa frustração como criança e também a frustração da minha mãe. A saudade apertando, a gente ansiando por aquele encontro. E aí, veio lá, cancelado. No caso ali, adiado, né? Porque depois a gente iria conseguir chegar e encontrar o meu pai. Mas o nosso sentimento foi de muita frustração. Uma certa insegurança. Uma sensação também de dizer, poxa, essa empresa aérea foi sacana.
Como é que ela marca uma conexão com tão pouco tempo e ela cancela o voo e aí a gente tem que ficar esperando horas e horas? E uma imensa tristeza por ter que adiar o processo de reencontro com o meu pai. Conto essa história sobre cancelado porque eu imagino de que frustração, solidão, sensação de ser esquecido, tristeza por não poder reunir a família, amizades e também nos reunir em comunidade. Imagino que esse também foi o teu sentimento. Esse foi o meu sentimento. Diante do cancelamento, diante da perda dos encontros presenciais que nós tivemos em 2020. E além desses sentimentos, tem algo mais que tem me angustiado e me preocupado, que é a consequência que esses cancelamentos, que essa falta de encontros traz para nós a longo prazo. E talvez nós não consigamos ainda medir essas consequências. Assim como a experiência do cancelamento de um voo, a cultura do cancelamento dos encontros e dessa necessidade que nós temos de ficar distantes do outro. E distantes porque o outro pode ser transmissor de algo que vai nos fazer mal. Isso gera em nós um aceleramento na desconexão e um esfriamento nas relações das pessoas, que já acontecia antes, mas a pandemia acelerou. Afinal, com o longo tempo de cancelamento, com o longo tempo de distanciamento, a gente vai se reprojetando, porque graças ao bom Deus o ser humano se adapta muito bem. E a gente vai se acostumando a viver sem aqueles encontros, sem aquelas pessoas e sem aquela rotina. Mesmo que eu já ouvi de muita gente, não, quando puder se encontrar, a gente vai aglomerar geral, vai se encontrar. Talvez, no momento inicial, sim, como uma euforia. Mas o que nós temos percebido, Diácono e eu, é de que as pessoas não têm saído correndo se encontrar. Mesmo tendo uma possibilidade, claro, a gente ainda está em meio à pandemia, a gente não sabe como vai ser depois. Mas a gente tem percebido de que pode haver uma euforia inicial, mas euforia é aquela coisa que dá e na mesma pressa que vem, rapidez que vem, na mesma rapidez, passa. Mas depois, as pessoas de novo vão se readequando e vão se acostumando com a comodidade também que esse tempo tem nos trazido. Porque é muito mais fácil, às vezes, eu poder participar do culto no conforto do meu lar. Eu assisto ou às 9 horas, ou eu assisto à noite, assisto de pijama, posso tomar meu café, posso fazer meu almoço, posso assistir um pouco o culto e ainda conversar com outra pessoa no WhatsApp, posso ainda atualizar meu Insta, dá para fazer um montão de coisa. Né? É muito bom, às vezes, até evitar alguns encontros familiares. Porque quanta gente não usou a pandemia como desculpa para não precisar visitar aquele parente que a gente nem era tanto assim. A gente botou lá que lamentava não encontrar, mas que vai criando um conforto na nossa vida. E com isso, a gente tem uma aceleração na desconexão, ou seja, na ligação, na proximidade, na profundidade das relações. E esse esfriamento, essa perda de conexão, ela tem um resultado muito difícil e que nós também já percebemos, que é a perda da empatia. Quem de nós já ouviu falar essa palavra? Levanta a mão. Empatia. Quem de nós usa essa palavra no dia a dia, ou às vezes usa? Precisamos de empatia. Ou essa pessoa tem que ter empatia. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Tem gente que usa. Levanta a mão quem usa. Para alguns talvez não é uma palavra tão comum. Por isso eu decidi explicar o que se entende pela palavra empatia. Conforme a autora norte-americana Brené Brown,
ela é uma PhD em serviço social. Ela diz que empatia é o talento e a habilidade de recorrer às nossas experiências, todas elas, boas, difíceis, a alegria, de esperança, a minha experiência, cada um a sua experiência individual, e para com isso conseguir se conectar com as experiências vividas e compartilhadas pela outra pessoa. E com isso ter um olhar mais amoroso, mais respeitoso, de mais cuidado para consigo e para com a outra pessoa. Bom, se empatia é a gente conseguir olhar para a gente, para as nossas questões, com amor, com respeito, e aí conseguir fazer o mesmo com a outra pessoa, isso também exige uma proximidade e uma intimidade da gente mesmo, mas também com a outra pessoa. Se a gente vai tendo uma desconexão, um afastamento e um esfriamento nas relações, a gente tem perda de empatia. E o que isso significa? O que isso afeta na minha vida, na tua vida, na nossa vida? Para te ajudar a entender, eu quero recorrer à experiência do nosso personagem bíblico, que tem nos acompanhado no mês de setembro, que é Jó. Mas, antes de ler o texto bíblico, eu quero só contextualizar um pouquinho o contexto de Jó. Na semana passada, eu já fiz isso no culto. Mas como eu sei que tem pessoas que não acompanham todo domingo, ou quem sabe não conseguiram assistir depois do culto, eu vou então, de novo, falar um pouquinho. E para quem já ouviu, ajuda a refrescar a memória para não esquecer. Jó era uma pessoa que tinha muita fé em Deus. E ele era uma pessoa muito abençoada por Deus. Ele tinha riqueza, tinha saúde, tinha uma linda família. Tudo na vida de Jó ia às mil maravilhas. E Jó também, a gente poderia dizer assim, que era o crente dos olhos de Deus. Ele era um exemplo de fé. Até que um dia, o próprio Deus decide colocar Jó à prova. E não é qualquer prova assim que Jó só machucou o dedo do pé e doeu. A prova das provas. Deus tira de Jó tudo. Saúde, família, riqueza. Jó só não morre, mas o resto, tudo começa a dar errado. E aqui é importante uma explicação sobre a motivação para o livro de Jó, para que a gente não pense que Deus horrível é esse. Não é? O livro de Jó, ele foi escrito com um objetivo. Ele foi compartilhado com um objetivo. Ele é um livro escrito de maneira poética e também de maneira narrativa, porque ele faz parte dos livros de sabedoria e de poesia da Bíblia. E ele foi escrito com o objetivo de desconstruir a ideia que as pessoas tinham de que sofrimento tinha a ver com o castigo de Deus. Porque as pessoas pensavam assim: se você sofre, é porque você fez alguma coisa de errado e Deus está te punindo. Por isso você está sofrendo. Mas como explicar quando uma pessoa boa ou quando uma pessoa de fé sofria? Porque isso acontece hoje e também acontece no tempo bíblico. Então, para explicar que as pessoas boas, que as pessoas justas também sofrem, é que foi escrito o livro de Jó. E também para dizer de que o sofrimento, ele faz parte da realidade humana, e que diante do sofrimento a gente tem muito mais dúvidas, perguntas, do que respostas. Qualquer explicação humana que a gente tente dar para o sofrimento, ela é insuficiente e é limitada. Existem perguntas para o sofrimento que somente Deus sabe, que a gente nunca vai descobrir. Contextualização do livro de Jó agora feita, para quem já escutou, memória refrescada, e para quem está escutando pela primeira vez, então, também a possibilidade de entender. Quero então compartilhar com vocês Jó, capítulo 4, versículos 1 até o 6, que diz o seguinte: então ele faz da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar?
Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora chegou a sua vez de sofrer. E como é que você perde a paciência e a coragem? Duras essas palavras do amigo de Jó, né? Quem tem um amigo desse não precisa de amigo, é amigo da onça, né? Difícil essas palavras. Mas essas palavras de Elifaz, amigo de Jó, demonstram o que causa a perda da empatia. Porque quando a gente perde a empatia, a gente não consegue mais ver a dificuldade e o mundo a partir dos olhos e da pele do outro. Nesse caso, o amigo de Jó não conseguiu se dar conta o que o sofrimento estava causando em Jó. Também, a perda da empatia leva a uma rapidez da gente emitir juízos e condenações sobre a outra pessoa. E a perda da empatia faz com que o amigo de Jó, inclusive, desvalorize a fé dele. Porque ele diz, como é que você, que sempre deu conselho, que sempre animou, enquanto estava tudo bem era fácil, mas agora que tu está sofrendo, cadê a tua coragem e a tua paciência? Duro isso, né? Já pensou a gente lá sofrendo e alguém diz, mas como você que vai na igreja agora está... A perda da empatia causa isso. Faz com que a gente rapidamente emita uma fala, um julgamento e logo uma sentença sobre a outra pessoa. E a perda da empatia faz com que o nosso falar, e agora o nosso falar não se restringe só ao presencial, mas também se restringe às várias redes sociais, então eu posso pulverizar uma fala cruel para muitos lugares, mas faz com que também o nosso agir seja de indiferença, de frieza e de um julgamento rápido e raso. E isso é muito difícil. É muito difícil para quem passa por isso. E aí eu fico pensando que ao mesmo tempo que nós perdemos a empatia, também nós somos vítimas da perda da empatia das outras pessoas. E aí eu quero compartilhar com vocês qual é a fala de Jó diante da perda da empatia. Qual é o sentimento que Jó sente quando ele tem o seu sofrimento não olhado com empatia? Talvez em algum momento esse também foi o teu sentimento. Quando eu li, eu me identifiquei com a fala de Jó, que diz o seguinte, lá em Jó, capítulo 6, versículo 1 a 4 e 14 e 15. Então, em resposta, Jó disse, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência, porque o Jó já tinha descido, né, descascado a fala no amigo. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com os meus amigos. Eles me desapontaram como um riacho que seca no verão. Vocês percebem a profundidade da dor e do sofrimento que é quando a gente é tratado com falta de empatia? É difícil. A gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho, a gente se sente esquecido. E aí, com isso, a dor do sofrimento se torna muito mais pesada, porque aí não é só o sofrimento por si, mas é o sofrimento de não poder compartilhar, de ter que carregar aquilo sozinho, de ter que até esconder. Porque se eu falar, alguém já vai dizer que o meu sofrimento não tem valor. As palavras de Jó demonstram que eu, que você, que nós, como seres humanos, nós
precisamos da empatia para lidar com os nossos sofrimentos e com os sentimentos que esses sofrimentos causam em nós. E por isso, mesmo que a gente omita ou que a gente diga que está tudo bem, o ser humano tem pavor à perda de conexão. Não só quando, né, hoje quase não cai mais a conexão da internet, né? Mas a gente não fica só agitado quando a nossa internet não funciona. Mas a gente também fica muito mais agitado e agitada quando a gente não consegue ter conexão profunda com outras pessoas. O ser humano tem necessidade de conexão, de ser visto, de ser aceito, de ser amado e também de ser compreendido do jeito que é. Porque nós fomos criados por Deus para vivermos em comunhão, para proximidade, para viver em família, em grupo e comunidade. E é por isso que a gente sente aquela falta de uma aglomeraçãozinha. E quando a gente pode, a gente dá um jeitinho de dar uma aglomeradinha, mesmo que ainda não deveria ser feito. Nós temos a necessidade da comunhão, da conexão e da proximidade. E mesmo que o virtual ajude, e ele é ótimo, e para nós foi muito bom poder contar com essa ferramenta, e tem sido. Mas ele não substitui as conexões que nós conseguimos criar na proximidade, na intimidade, no olho e no toque. Né? De alguma forma. Né? A gente chega na igreja, a gente dá o soquinho, porque se a gente não encostar, parece que não deu bom dia. Parece que a gente foi mal educado. A gente tem a necessidade e faz parte da nossa cultura, inclusive latino-americana, né? Que mesmo que alguns de nós tenham descendência germânica, que também está na gente. A gente gosta de uma proximidade. Porque o nosso Deus que nos criou, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que está conosco e ele é um Deus que nunca nos abandona. Ele é o Deus da proximidade e da comunhão. E isso o próprio Jó vai dizer mais à frente, lá no capítulo 10, versículo 12. Deus, tu me deste vida, tu me deste amor, e são os teus cuidados que ainda têm me conservado vivo. Esse Deus que nos deu vida, amor, que nos tem conservado também firmes e fortes, apesar das nossas perdas. Ele tem olhado com amor e com carinho para o nosso sofrimento. Ele tem olhado com empatia. Ele tem aceitado os momentos também quando a gente perde a fé, quando a gente perde a coragem, quando a gente reclama e quando a gente até pensa que Ele mesmo nos abandonou. Deus nos entende e vem ao nosso encontro para continuar cuidando, amando e fortalecendo o nosso viver. Esse Deus, Ele me convida, Ele te convida, Ele nos convida a partir da fé nele, e essa fé que nos permite conexão e proximidade com Deus, a partir do Espírito Santo, esse Deus, ele nos convida a com criatividade, empatia e também com coragem, a superarmos a cultura do cancelamento e das maneiras possíveis a continuarmos nos encontrando e reencontrando. Também, às vezes, de maneira online. Mas, para que a gente continue mantendo a nossa conexão uns com os outros e umas com as outras. Não qualquer conexão, não aquela conexão de amigo de rede social que a gente nem sabe direito quem é aquela pessoa. Mas uma conexão de amizade profunda, como aquela que nos relata o texto de Atos 4:32 e juntando 1 Coríntios 12:26. Da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma, um só corpo. Com isso, se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas se alegram
com ela. Amém. Como corpo de Cristo, que compartilha as alegrias, que compartilha as dores, que também compartilha as perdas e encontra em Deus e nos irmãos e nas irmãs, na fé, consolo e esperança, eu convido para que nós tenhamos um momento de oração. E aí convido quem puder que se coloque de pé. Você também que nos acompanha em casa é convidado e convidada a se colocar de pé, para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Oremos. Deus de amor e de graça, nós te agradecemos porque tu nos deste vida, amor e o teu cuidado tem nos conservado vivos e vivas. Também tem nos fortalecido, tem nos encorajado, tem nos enchido de esperança. E no dia que tudo isso nos falta, o teu cuidado e o teu amor tem sido como um colo amoroso, acolhedor, consolador e também de descanso e de poder compartilhar contigo tudo que carregamos em nossos corações. E é nessa confiança que nós intercedemos a ti, querido Deus. Nós intercedemos a ti, querido Deus, pelas autoridades que nos governam, para que tu continue concedendo a elas sabedoria e discernimento, nesse tempo tão difícil, onde erros e acertos fazem parte, e que também nós possamos fazer a nossa parte e agir com responsabilidade e compromisso com a nossa vida, mas também com a vida das outras pessoas. Te pedimos também pela tua igreja nesse mundo, para que também ela com criatividade, com esperança, com paciência, com coragem, que também ela continue sendo um sinal do teu amor nesse mundo. E que também cada um e cada uma de nós, que somos a igreja de Jesus Cristo, possamos contribuir nesse processo, para que nós possamos ser um lugar onde as pessoas que sofrem possam encontrar cuidado, amor, empatia e respeito. Nós te pedimos também, Deus de bondade, pelas pessoas que sofrem por causa da doença, por causa da solidão, da depressão, do desemprego, da falta de sentido de vida. Pessoas que sofrem por causa do distanciamento, do isolamento. Pessoas que sentem saudade dos encontros e de estarem mais perto das outras pessoas. Oramos também a ti, querido Deus, pelas pessoas que sofrem por causa do luto, por causa da dor da perda. Algumas pessoas que nem tiveram a chance de poder se despedir de maneira digna e respeitosa das pessoas que amam. Nós intercedemos a ti, querido Deus, de maneira especial, pela família enlutada de Isolde Umlauf. A dona Isolde, ela era familiar da dona Iris Brums Lenk e do seu Marcos Lenk. E nós te pedimos, Deus de amor, que tu estejas fortalecendo, consolando e cuidando da família enlutada. Nós também, Deus de bondade, compartilhamos contigo aquilo que cada um e cada uma de nós guarda em seus corações. Suas dores, sofrimentos, perdas, tristezas, preocupações e angústias, mas também compartilhamos nossas alegrias, sonhos e esperanças. E fazemos isso quando oramos a uma só voz, a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a se sentar. Nós queremos compartilhar rapidamente alguns avisos. Nós
convidamos a vocês que estão aqui conosco na comunidade, também quem nos assiste pelo Facebook, para o nosso próximo culto, no domingo que vem, dia 20, às 9 horas da manhã, com o tema O que eu perdi em 2020? Planos. Então, convidamos você para estar conosco, seja através do Facebook, mas motivamos vocês a estarem conosco aqui na comunidade. Nós, nesse mês de setembro, teremos cultos menores nas outras comunidades também, a partir dos próximos sábados. Só que como as nossas comunidades, outras são um pouquinho menores, a gente tem motivado, então, que as pessoas possam diluir um pouco o público, um pouquinho lá e um pouco aqui, para que a gente não tenha que fazer divisão de público, né? Por isso, então, fica o convite para o culto do próximo domingo, às 9 horas da manhã, dia 20. Nós agradecemos de novo a presença de vocês que estão aqui conosco, de maneira presencial, e também a presença das 81 pessoas que nos acompanharam ao vivão, né, no Facebook. Muita gratidão também a vocês. E aí queremos fazer uma motivação geral, para você de casa e também para vocês que estão conosco. Eu sei que alguns aqui gostam de um Face, gostam de um Insta, gostam de um YouTube, gostam de um WhatsApp, né? TikTok a paróquia ainda não tem, mas a gente está estudando essa possibilidade. Mas para quem gosta de rede social, a paróquia está em quase todas as redes. Face, Instagram, YouTube e o WhatsApp a gente tem na secretaria, a gente ainda está organizando. Então, nós motivamos que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, que vocês sigam a paróquia no Instagram e que vocês lá peçam para ser amigo e amiga da paróquia no Facebook. No YouTube é Paróquia Apóstolo João, no Instagram a ISLB Paróquia Apóstolo João e no Face é ISLB Apóstolo João. Então, motivamos vocês que estão aqui e também você de casa. Né? E também motivamos, como eu falei, vocês que estão aqui, também quem está em casa, ache depois curtir, comentar e compartilhar o culto de hoje. E nós também temos um aviso bem especial, que as pessoas têm perguntado bastante. Nesse tempo de distanciamento, muitas pessoas se sentem sozinhas e sentem falta de um ouvido, de uma atenção acolhedora. Nós, eu e o diácono, nós temos feito aconselhamentos com hora marcada. Então, se você precisa de alguém para conversar, para compartilhar, nos ligue, nos escreva no WhatsApp. Faça contato. E aí a gente procura marcar um horário, não é do dia para a noite, agendar um horário para te atender. E se você acha que o presencial é ruim, a gente tem feito, inclusive, atendimento e aconselhamento por videochamada no WhatsApp. Então, ou por ligação, se você preferir. Né? Então, não sofra sozinho, nos procure, para que a gente, como comunidade, possa continuar cuidando de você e exercendo a empatia e o amor de Deus em sua vida. Nós ainda compartilhamos que as ofertas do culto do dia de hoje são destinadas para a comunidade Ilha da Figueira, para que ela possa continuar também desempenhando as suas atividades. As ofertas não serão recolhidas ao final, tem tanto na porta dos fundos como na porta lateral, tem os cestinhos, vocês podem colocar as ofertas de vocês. E compartilho que as ofertas do último culto, que foram destinadas para o Sino do Mato Grosso, somaram a importância de R$ 435. Teve doação de oferta no culto e você de casa também pode ofertar. É somente ligar para a Marili, que ela vai indicar os caminhos de fazer a oferta e depois a gente repassa a oferta para a comunidade Ilha da Figueira. Nós agradecemos as ofertas e as pessoas doadoras. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, ele é um pouquinho mais curto, né? Porque também ficar de máscara não é fácil, né? E também porque a gente não pode ficar tanto tempo no mesmo espaço, convivendo. E antes, então, da gente sair daqui, nós queremos seguir para a nossa semana e você em casa ficar sob a bênção de Deus. E aí eu convido para a gente se colocar de pé e nós vamos hoje cantar. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor,
bem, Senhor, daquelas que se encontram a meu lado. Cuida bem, Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, cuida bem de mim, Senhor. Que a bênção e o cuidado desse Deus, que ela siga conosco e que ela seja para nós alegria, força e esperança. Que vocês possam ir e também ficar na paz do nosso Deus. Que te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham um abençoado domingo, um abençoado início de semana. Que vocês possam ficar na paz de Deus e eu deixo com vocês o meu forte abraço, na esperança que no momento oportuno a gente vai poder se abraçar, né? E me despeço de você que está em casa, a gente vai encerrar então a transmissão desse culto e vocês aqui na comunidade eu convido ainda a ouvirem o pós-lúdio.